minha rocha, meu Jesus, que possamos nos apegar ao Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos ao estudo da Palavra de Deus nesse momento. Os adolescentes terão também um momento com a professora Líris, em um dos aplicativos, não sei exatamente qual, mas os adolescentes já estão inteirados a respeito disso. Vocês vão acompanhar a professora Líris. Nós teremos também um momento com as crianças. Oriento os pais a acompanharem os seus filhos e ajudá-los nesse momento também em que eles terão a aula na escola dominical. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Livro de Provérbios, capítulo 3. Nós estamos expondo esse livro já bastante domingos, já uns 4 ou 5 domingos que nós estamos estudando esse livro, e hoje nós vamos concluir o capítulo 3, que iniciamos a semana passada. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 11, nos diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom senso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e amanhã volta, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Até aí. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra e desejamos ser edificados por ela. Nós rogamos a Tua iluminação sobre nós em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui estudando o livro de Provérbios, que é uma literatura com uma característica muito peculiar na Bíblia, porque nós encontramos aqui neste livro, através de pequenas sentenças, ensinamentos valiosos de Deus para as nossas vidas. E nós vimos no estudo do capítulo 1, só para recapitular, relembrar algumas coisas que nós falamos, no estudo do capítulo 1, que no verso 7 nós temos ali o propósito do livro, ou a mensagem central do livro, que é o temor a Deus, é o princípio da sabedoria. Tomamos aqui o entendimento de que sabedoria
é a capacidade de tomar decisões certas nas mais diversas áreas e situações da nossa vida. É diferente, por exemplo, de inteligência, que tem mais a ver com o acúmulo de informações. Nesse sentido, existem pessoas muito inteligentes, capazes do ponto de vista intelectual, mental, mas não são sábias, porque não conseguem aplicar o conhecimento, as informações que ela tem, nas situações concretas do dia a dia. Então, sabedoria tem a ver com o temor a Deus. Quando eu temo a Deus, eu me sujeito aos seus mandamentos, seja por amor ou por medo, né? Nós vimos no estudo do verso 7, do capítulo 1, que o temor a Deus envolve esses dois aspectos, um positivo e o outro negativo. No aspecto positivo, temer a Deus significa amá-lo sobre todas as coisas, e quando eu o amo, por amor a Ele, me sujeito aos seus mandamentos. Mas um outro sentido, a palavra temor significa medo também. Ou seja, por ter medo da justiça de Deus, eu me abstenho de fazer aquilo que é contrário à sua vontade, à sua palavra. Então nós tomamos o sentido da palavra sabedoria nesse sentido, né? Com esse significado. A semana passada nós estudamos o capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, e se a gente pudesse resumir esses versículos numa palavra, é o pai orientando o filho. Salomão toma aqui a figura do pai, orientando o filho, e nós tomamos aqui pai e mãe, não só os nossos pais biológicos ou de criação, mas pais, segundo a interpretação do 5º mandamento, que é dado pela nossa confissão de fé e os nossos catecismos, os nossos símbolos de fé. Pai e mãe são todas aquelas pessoas que Deus coloca sobre nós, mais dotadas de dons, de experiência e de autoridade. Nesse sentido, o pai e a mãe pode ser o governo civil, a autoridade religiosa, pessoas idosas, enfim. Desde que estes não contrariem a palavra de Deus, nós devemos nos sujeitar às orientações deles. Então, dos versos 1 ao verso 11, se a gente pudesse resumir, o pai está dizendo ao filho: não se esqueça das minhas instruções, não se esqueça dos meus ensinos, guarda no coração, que cada aspecto do seu interior seja permeado por estes ensinamentos, não se esqueça deles. A partir do versículo 11, nós poderíamos dizer que o pai agora está dizendo: filho, não rejeite os meus mandamentos, não rejeite os meus ensinos. E eu gostaria de apontar pelo menos 6 lições que nós observamos aqui dos versos 11 ao 35. E eu gostaria de mencioná-las aqui e depois nós vamos à exposição do texto. O primeiro ensino, nós entendemos que essa passagem nos traz, é o pai orientando o filho a não rejeitar as suas orientações. Nós vemos isso nos versos 11 e 12. A partir do versículo 13 até o verso 18, o texto vai nos falar do valor da sabedoria para o homem. Qual o valor de guardar, reter a sabedoria, de temer a Deus? Qual o valor prático para nós? E aí nós entendemos que no verso 13, o autor diz que ela promove a alegria verdadeira, é melhor do que qualquer riqueza, qualquer tesouro que alguém possa ter nesse mundo. Ao reter a sabedoria, isso prolonga a nossa vida e nos traz prosperidade no sentido bíblico, nos dá vida de alegria e paz e nos conduz à vida eterna. Então esses são alguns benefícios que nós encontramos aí dos versos 13 a 18 que a sabedoria traz para nós. A terceira lição está aí nos versos 19 e 20. O texto nos fala do valor da sabedoria em Deus. Nós vamos ver que inclusive o texto faz uma alusão ao relato da criação, de que Deus, que é a fonte da sabedoria, a usou para criar todas as coisas. Então a sabedoria tem
lugar em Deus. Aliás, Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a sabedoria. A sabedoria não é um atributo de fora que vem para Deus, como é o nosso caso. Recebemos a sabedoria de Deus. A sabedoria faz parte do seu caráter, do seu ser. Então, ela tem lugar em Deus. O quarto princípio, a quarta lição, versos 21 a 26. O autor vai nos falar do valor da sabedoria para os inexperientes, para os jovens, aqueles que estão iniciando a vida. Observem que esses temas vão voltando ao longo do texto. Nós já tratamos sobre isso no capítulo 2, mas aqui volta novamente. Qual é o resultado da sabedoria para os inexperientes? O texto vai dizer, dos versos 23 ao 26, que ela traz segurança em todo o tempo. Aí o texto diz no verso 23, andarás seguro no teu caminho, terás descanso ao deitar-te, não temerás as calamidades, a arremetida, né, aponta ali para as adversidades, coisas inesperadas. E o verso 26 diz que o inexperiente, ao reter a sabedoria, ele estará seguro no Senhor. A quinta lição que nós vamos estudar nessa manhã está aí dos versos 27 a 30. E aí nós vamos observar a relação da sabedoria com a responsabilidade social. Vejam que os temas bíblicos são práticos, extremamente relevantes para a nossa vida. E aí o texto vai nos orientar que nós não devemos deixar de fazer o bem a quem precisa. Versículo 27. Não devemos deixar para amanhã a ajuda. Se temos hoje, precisamos socorrer o necessitado hoje. Versículo 28. O verso 29 nos diz que nós não devemos planejar o mal contra o nosso próximo. No verso 30, que não devemos entrar em discussões desnecessárias. Gente que tem mania de contenda. Há uma orientação prática da palavra de Deus nesse sentido, porque isso inclusive nos evita de entrar em dissensões, em discórdias desnecessárias. E o verso 31, não tenha inveja do homem violento. Eles prosperam, mas Deus coloca eles num terreno escorregadio, e numa hora ou outra, Ele vai puxar o tapete destes homens perversos, violentos. A sexta lição, versos 32 ao 35. Deus pune o perverso e recompensa o justo. E aí nós vamos observar, eu coloquei, se você não viu ainda essa imagem, eu coloquei a estrutura do capítulo 3, do verso 11 ao 35, aqui na página do Facebook da nossa igreja. Você pode procurar aqui na parte de baixo depois e você vai ver a estrutura do texto. Os versos 32 a 35 têm uma estrutura interessante, porque nós vamos ver de um lado, e eu coloquei um painel, onde de um lado tem o trato de Deus com o ímpio e do outro lado o trato de Deus com o justo. No verso 32, a parte A, diz que Deus abomina, detesta o perverso. Na parte B do versículo 32, diz que Deus trata com intimidade, ou seja, Deus tem prazer em estar com o justo. No verso 33, a parte A, diz que Deus amaldiçoa a casa do perverso. E no verso 33, a parte B, diz que Deus abençoa a morada, a família do justo. O verso 34, a parte A, diz que Deus zomba do perverso. E no verso 34, a parte B, diz que Deus concede a sua graça ao justo. E aí o verso 35 faz uma inversão interessante. Aqui é um recurso da poesia hebraica, porque o autor agora muda a ênfase. No verso 34, ele diz que o perverso, no verso 34, a parte B, serão envergonhados e os justos serão honrados. Está no início do verso 34. Então, eu gostaria nesse momento que você acompanhasse conosco a exposição do texto. Permaneça com a sua Bíblia aberta, para que você possa ir acompanhando passo a passo o que o texto diz. O primeiro ensinamento: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. É o que diz o verso 11.
Aqui nesse verso, Salomão retoma, o diálogo do pai com o filho, e diferente do que ele fala no verso 1, quando o pai orienta o filho a não se esquecer dos seus ensinamentos, e nós vimos que esquecer ali não é só ter um lapso de memória. Nós não esquecemos os mandamentos de Deus quando nós colocamos eles em prática. Isso significa dizer que é possível você memorizar a Bíblia, você não se esquecer da Bíblia na mente, mas se esquecer na vida prática. O que Salomão está dizendo aqui no verso 11 é que nós não devemos rejeitar, ou seja, nos afastar dos mandamentos de Deus. Talvez aqui seja uma aplicação do que ele disse no verso 1 do capítulo 3, não se esquecer. Como é que nós não nos esquecemos dos mandamentos de Deus? Quando nós não temos uma postura de rejeição a eles, de afastamento deles. Essa expressão aqui, o início do verso 11, foi tirada do Antigo Testamento. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Essas aqui são as palavras de Elifaz, um dos amigos da onça de Jó, que foram visitá-lo no momento mais difícil da sua vida e, ao invés de consolá-lo, trouxeram mais peso ainda para Jó. Mas essas palavras aqui são verdadeiras. Não despreze a disciplina de Deus. E nós observamos que essa expressão foi tomada pelos escritores do Novo Testamento e ela é repetida no livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, quando nos fala da disciplina de Deus. Versículos 4 a 6 nos dizem assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, a Bíblia está repleta de ensinamentos a esse respeito, de que os filhos não devem rejeitar, se opor à repreensão, à disciplina do Senhor. Eles não devem rejeitar a disciplina do Senhor e nem devem rejeitar tampouco a disciplina daqueles que Deus colocou sobre nós como autoridade, desde que eles sejam fiéis aos mandamentos de Deus. Devemos ter uma postura de acolhimento e não de rejeição da disciplina de Deus. O verso 11 ainda, a parte B diz: nem te enfades da repreensão, não desmaies, não se desanime, não se desespere, não se oponha. O filho de Deus não deve se desanimar quando está sendo disciplinado por Deus, porque isso é prova do seu amor, porque é isso que diz o verso 12. O verso 12 começa com um porquê, justificando aquilo que está no verso 11, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Na nossa cabeça, as coisas funcionam da seguinte forma: amor é uma coisa, castigo e disciplina é outra coisa que está em oposição, confronta com o amor. É por isso que muitas vezes a gente vê a repreensão de Deus e das autoridades, quando elas estão corretas, às vezes pelo aspecto negativo. Mas a disciplina é um aspecto, é uma esfera do amor, é uma face do amor.
O texto diz que Deus é motivado pelo amor quando disciplina os seus filhos. Não é a disciplina pela disciplina, há um propósito nisso. É por isso que os pais, e aí tomando aqui como a analogia, como comparação, os pais, ao disciplinarem os seus filhos, eles devem examinar o coração para ver qual é a motivação de estarem fazendo aquilo. E é por isso que a gente sempre aconselha, no caso dos pais, quando eles forem disciplinar os filhos, evitem disciplinar no momento de ira. Muitas vezes nós erramos nesse sentido. Os pais pensam da seguinte forma: se eu deixar para depois, eu não disciplino. Então eu disciplino agora que eu estou com raiva. E aí o que é que acontece? Você não disciplina. Você machuca. Você não corrige. Você esmaga os sentimentos do filho. O propósito da disciplina de Deus é nos corrigir, para que a gente não continue no caminho do erro, por nos amar. O pai que não ama, deixa o filho entregue a si mesmo. E o que é que ele faz? Ele se arrebenta todo na vida, com perdão da expressão. O bastardo não. O bastardo é deixado. É isso que diz o escritor aos Hebreus. O bastardo, filho, aquele que não é filho, o pai deixa. Aquele que não é alvo do amor do pai, ele deixa. Faça segundo a sua vontade. Essa é a pior coisa que você pode ouvir do pai. O pai corrige, o filho se mostra incorrigível, irrepreensível, mas não muda de vida, e o pai diz assim: eu desisto, meu filho. Eu desisto de você, faça agora conforme você quer. Isso é terrível para o filho. Num primeiro momento pode dar um ar de liberdade, mas é terrível, porque significa que o filho não terá mais os olhos do pai corrigindo, apontando o caminho. Da mesma forma é Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os homens, conhecendo a vontade de Deus, a verdade de Deus, rejeitaram e não adoraram ao Criador. Capítulo 1 da carta aos Romanos: adoraram a criatura no lugar do Criador. Por isso Deus entregou tais homens a si mesmos. Deus disciplina por amor. O livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vejam que o relato do livro de Deuteronômio, feito por Moisés, é no sentido de que todas as provações que Deus trouxe a Israel no Antigo Testamento, foi no sentido de corrigir o povo, para que o povo aprendesse a viver na dependência de Deus. Meus irmãos, o maior exemplo que nós temos na Escritura a esse respeito, de alguém que aprendeu a obediência pelo que sofreu, foi o próprio Cristo. Na própria carta aos Hebreus, eu gostaria de ler capítulo 5, versículo 8, olha que coisa interessante que o escritor aos Hebreus nos fala a respeito de Cristo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus não sofreu na cruz como disciplina de Deus pelos seus pecados pessoais, mas ele sofreu pelos pecados daqueles que ele substituiu na cruz. Portanto, Cristo recebeu sobre si a ira de Deus por causa de mim
e de você. E o texto diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O pai diz: filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades. Agora, a partir do versículo 13, que é a segunda lição do texto, nós vamos observar que o escritor sagrado vai nos falar sobre o valor da sabedoria para nós. E qual o valor? Em primeiro lugar, a sabedoria promove a alegria verdadeira. Veja o que diz o verso 13. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, O escritor sagrado, o sábio, nos diz que quem encontra a sabedoria é feliz. A verdadeira felicidade só é encontrada quando alguém vive em conformidade com a lei de Deus. O resto são alegrias passageiras. O texto aqui nos fala da verdadeira sabedoria, que é adquirida quando nós tememos a Deus, e que para adquiri-la precisamos de uma ação proativa, precisamos ser ativos, melhor dizendo. A sabedoria não cai do céu, ela precisa ser buscada, e nós vimos isso no capítulo 2, verso 4. Se buscares a sabedoria, aqui o autor diz: feliz o homem que acha a sabedoria. Para que ela seja encontrada, é preciso buscá-la, como nós vimos no capítulo 2, versículo 4. Por uma razão simples, meus queridos: sabedoria não é uma virtude que brota naturalmente do nosso ser, e nós sabemos disso. A tolice, sim. A precipitação, sim. Nós somos precipitados no falar, somos precipitados no agir, somos precipitados para nos irarmos, para fazer julgamentos prévios. A sabedoria não é uma virtude que brota do nosso ser, é necessário que nós a busquemos. E o único lugar onde nós vamos encontrar a sabedoria é em Deus, que é a própria sabedoria. E vimos na exposição dos capítulos anteriores que sabedoria, o texto diz aqui: feliz o homem que acha a sabedoria. Sabedoria é a capacidade de agir, de tomar decisões certas nas mais diversas áreas da nossa vida. É agir de conformidade com a lei de Deus. E aí o texto diz: e o homem que adquire o conhecimento. Aqui nós podemos juntar a palavra conhecimento com entendimento, que é o discernir. Com a sabedoria recebida de Deus, a gente passa a ter condição de discernir o que é certo do que é errado e perceber as nuances, porque nem sempre o que é certo e o que é errado se apresentam a nós de maneira clara. Às vezes é dúbio, se mistura. Usando uma analogia, diferenciar a verdade do erro nos nossos dias é a mesma coisa de separar tons escuros com tonalidades diferentes, bem sucintas. Separar a verdade do erro hoje não é separar o preto do branco, mas é separar coisas com tonalidades bem próximas. Quantas pessoas são enganadas por isso? No meio evangélico, por doutrinas que não são heréticas, propriamente dito, porque saem da Bíblia, mas são heréticas na aplicação com que é feita. Quantas pessoas às vezes são enganadas por isso? Porque falta discernimento, falta conhecimento. E a palavra do Senhor diz que aquele que tem a sabedoria, aquele que recebe, que acha a sabedoria, porque procurou, ele também adquire o conhecimento, o entendimento. Segundo benefício: primeiro, promove a alegria verdadeira. Segundo, promove a alegria verdadeira porque as nossas decisões estarão de conformidade com Deus. Segundo, é melhor do que as riquezas. Olha o que dizem aí os versos 14 e 15.
porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Meus irmãos, o texto compara a sabedoria aqui, o seu valor, com coisas que são extremamente valorizadas pelos homens. Prata, um metal nobre. Ouro, o mais nobre de todos os metais. Os homens matam e morrem pelo ouro, ou aquilo que o represente, as riquezas. E o texto fala de pérolas, preciosa e mais preciosa do que pérolas. Pedras preciosas, raríssimas. A comparação, é importante que a gente tenha em mente, da sabedoria com as riquezas, não é no sentido de menosprezar as riquezas. Elas têm o seu valor. Mas o sentido aqui é que a sabedoria, o seu valor, não pode ser comparado a nenhuma riqueza. Jó nos fala a respeito disso. Jó nos diz que a sabedoria, que a riqueza, pode ser adquirida pela perspicácia dos homens, pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento, pela sua percepção, pela sua capacidade de negociar. Jó nos fala sobre isso no capítulo 28, do verso 1 ao verso 28. Mas ele diz que a sabedoria não pode ser adquirida dessa forma. É nesse sentido que a comparação entre sabedoria e riqueza mostra que a sabedoria é infinitamente melhor. Porque as riquezas podem ser adquiridas pelas habilidades e perícia humana, mas a sabedoria só pode ser adquirida com o temor a Deus. E ter muitas riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, sem sabedoria, é a maior tolice do mundo, porque você não vai saber fazer um bom uso daquilo que você tem. Um autor chamado Bruce Waltker, ele diz o seguinte: a sabedoria é melhor que o lucro da prata, pois o dinheiro, observe, pode colocar a comida na mesa, mas não a comunhão ao redor dela. Pode dar uma casa, a sabedoria, mas não um lar. E pode dar joias a uma mulher, mas não o amor que ela deseja de fato. Olha que coisa, é nesse sentido que a sabedoria é melhor do que as riquezas. Porque a prata pode dar uma mesa farta, mas recheada de confusão, sem paz. Uma mesa farta de uma família briguenta que não tem paz. Uma casa bonita, suntuosa, com jardins de inverno, piscina e tudo que você possa imaginar de luxo numa casa. Mas a riqueza não pode dar um lar. Não pode dar harmonia no contexto da família. Quantas famílias abastadas, infeliz. Quantas mesas fartas, onde no momento para se sentar é um momento de discussão, de briga e de discórdias. A riqueza pode dar joias a uma mulher, mas não pode dar o amor que ela precisa e quer. Pode dar carros, fama aos homens, mas não podem lhe dar as riquezas, a paz e um lar estruturado. Esse é o segundo benefício da sabedoria. Ela é melhor do que as riquezas. Em terceiro lugar, prolonga a vida e dá prosperidade. Olha o que diz o verso 16: o alongar-se da vida
está na mão direita, na sua esquerda, riquezas e sabedoria. O que o texto está dizendo é que a vida longa está na mão direita da sabedoria. E na mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Quando o texto fala aqui que na mão direita da sabedoria está a vida, é que a vida é mais importante. A mão direita é a mão de honra, é a mão de força, como na Bíblia costuma retratar dessa forma. Então, quando a sabedoria coloca na sua mão direita a vida, significa que ao nos tornarmos sábios, teremos vida, não só no sentido de vida longa, mas vida plena, vida abundante, vida feliz. É mais do que quantidade, tem mais a ver com qualidade de vida. E o texto diz que as riquezas e honras estão na mão esquerda da sabedoria. Esse é o terceiro benefício da sabedoria na vida dos homens. Prolonga a vida e diz que dá riqueza e honra. Não é verdade que quando nós administramos bem os nossos recursos, Deus nos abençoa? Deixa eu só trazer um assunto aqui que de vez em quando a gente ouve falar. Um autor chamado Max Weber, ele escreveu um livro onde ele diz que o espírito do capitalismo é o protestantismo. Ou seja, o capitalismo é um filho do protestantismo. Ele nasce da cosmovisão cristã. É daí que Max Weber traz a sua tese de que ele faz uma análise de que o grande mal desse mundo é o cristianismo, porque um dos filhos que ele gerou foi o capitalismo. Só que um outro autor, eu não anotei aqui o título do livro, depois eu posso trazê-lo ou colocar nos comentários. Um outro autor, ele diz o seguinte, que Max Weber não percebeu na sua análise que o motivo pelo qual os protestantes se tornaram pessoas prósperas naquilo que fizeram, e por isso acabaram se destacando nesse aspecto material, é que eles desenvolveram desde cedo o senso de vocação. O que é que isso quer dizer? Tudo o que eu faço, a minha profissão, seja qual for ela, eu faço para a glória de Deus. Se eu como, se eu bebo, se eu faço qualquer outra coisa, eu faço para a glória de Deus. Se eu faço para a glória de Deus, eu vou fazer o melhor. Se eu dou o melhor, é claro, é óbvio que você vai se destacar naquilo que faz. Então esse autor diz o seguinte, André Bielé, é o nome do autor, depois eu posso trazer o nome do livro. Ele diz o seguinte, imagine que numa empresa nós temos 2 funcionários, um crente em Jesus e que entende que a sua vocação é fazer tudo para a glória de Deus e que o seu trabalho ali deve ser desenvolvido como um tributo a Deus, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, e outra pessoa que não se esforça para fazer o seu melhor no trabalho. Você acha que quem vai se destacar naquela empresa? É claro que é aquele que faz o melhor. Fazendo o melhor, no caso de uma promoção para um cargo mais elevado, quem vai ser promovido? Este que deu o seu melhor ou o outro? É claro que o que deu o seu melhor. Se ele foi promovido, a possibilidade dele ter ganhos maiores e melhores é maior. Então, André Bielé, diferente de Max Weber, entende que a riqueza que o povo de Deus adquiriu ao longo dessa história tem a ver com esse entendimento de que Deus me colocou como mordomo. Eu não sou dono, eu preciso administrar da melhor forma. Deus me vocacionou para determinadas funções e eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso administrar bem os meus recursos. Aí vem os 3 princípios de Calvino. Trabalho, Deus nos criou e nós precisamos trabalhar, desenvolver a cultura, precisamos desenvolver o mandato cultural. Nós devemos poupar parte dos nossos ganhos, não devemos esbanjar. Devemos poupar para atender às necessidades nossas, um eventual
situação que possa surgir, e também para atender, acolher ao necessitado. E o terceiro princípio de Calvino, a frugalidade, vida simples. Não devemos esbanjar aquilo que temos, devemos ter vida modesta. Então, quando o texto diz aqui que na sabedoria, na mão direita da sabedoria está a vida e na mão esquerda riquezas e honra, significa que o sábio também, do ponto de vista material, ele é próspero. Não necessariamente acúmulo de bens, mas ele administra bem aquilo que Deus confiou às suas mãos como mordomo que é. Quarto benefício da sabedoria: vida de alegria e paz. Verso 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. A palavra que aparece aqui, caminhos deliciosos, aponta para alegria, regozijo. Aquele que tem a sabedoria de Deus é uma pessoa feliz. Mesmo com os percalços, com as adversidades da vida. Você tem alegria no coração. Você não é a pessoa murmuradora, reclamona. Nós somos murmuradores demais. Precisamos desenvolver a gratidão no coração. Meu querido irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui. A postura de gratidão é remédio para a alma. Porque você passa a ver sempre a bondade de Deus nas experiências que você vive. Por outro lado, o espírito murmurador e reclamão adoece. Tanto você, quanto aquelas pessoas com quem você vive. Então o texto diz que o alongar-se da vida, verso 17, os seus caminhos são caminhos deliciosos, são caminhos de alegria. Quem encontrou a sabedoria, encontrou a felicidade, encontrou a alegria verdadeira. E diz o finalzinho do verso 17, e todas as suas veredas, paz. Aqui novamente aparece a expressão shalom. Nós estudamos a semana passada que shalom, a paz de Deus, na Bíblia tem um significado diferente do que as pessoas comumente pensam acerca do que é paz. No nosso conceito ocidental, paz significa ausência de situações adversas, de conflitos, ausência de guerra. Então, se eu estou em paz com alguém, se eu estou em paz no contexto social que eu vivo, eu estou em paz. Se eu estou bem, eu estou em paz. A shalom, a paz que o texto nos fala aqui, tem a ver mais com o relacionamento com Deus, diz respeito ao meu estado diante de Deus, e não com aquilo que me cerca. Isso significa dizer que o texto está dizendo que aquele que tem a verdadeira paz, mesmo que esteja vivendo numa situação de conflito, de adversidade, ele desfruta dessa paz, porque ela tem a ver com a sua posição diante de Deus, com o seu relacionamento com Deus. Este é o quarto valor que a sabedoria traz para nós. Alegria, vida de alegria e paz. Em quinto, nos conduz à vida eterna. Olha o que diz o verso 18. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. É árvore de vida. Vocês se lembram dessa expressão já ter aparecido em algum lugar na Bíblia, na narrativa de Gênesis. No jardim que Deus colocou o casal, tinha uma árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. O casal comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus, o texto diz que eles foram expulsos do jardim para não terem acesso à árvore da vida. Aquela árvore, Deus, segundo a narrativa do texto, que era para eles não comerem e na condição de desobediência em que estavam, viver eternamente no pecado. Por isso Deus os expulsou, colocou um querubim na entrada do jardim, para que eles não pudessem ter acesso à árvore da vida. Eu trago aqui a citação de um autor, que ele diz o seguinte:
até que alcancemos a árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, segundo Apocalipse capítulo 2, verso 7, devemos nos apegar à sabedoria vivificadora do livro de Provérbios, o que é mais importante, a Jesus Cristo, que suplanta a sabedoria de Salomão. Enquanto nós não temos essa árvore da vida, o acesso a ela, porque ela está no paraíso, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 7, e nós teremos acesso a esta árvore da vida apenas quando Deus restaurar todas as coisas, no novo céu e na nova terra. Enquanto a gente vive aqui nesse mundo caído e não temos acesso a esta árvore da vida, nós temos, digamos, fragmentos dessa árvore da vida ao nosso dispor, na sabedoria de Deus. Porque o texto diz que esta sabedoria é árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. Observe, e eu gostaria que você já tivesse a compreensão de que nós já estamos aqui apontando para Cristo. Porque a partir do versículo 19, vai ficar claro que a sabedoria em Provérbios é uma espécie de tipo de Cristo. No verso 18, portanto, quando diz que é a árvore de vida, eu entendo que quando nós desfrutamos de um relacionamento com Deus aqui neste mundo, em Cristo, que é a sabedoria de Deus, nós já começamos a experimentar aqui neste mundo os resultados dessa vida eterna, da salvação eterna que Deus tem reservada para nós. Olha o que diz os versos 19 e 20, que é a terceira lição, o valor da sabedoria em Deus. Os versos 19 e 20 dizem: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com sabedoria fundou a terra, e com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. O Senhor com sabedoria fundou a terra. A sabedoria já estava ativa no princípio. Antes das coisas virem à existência, a sabedoria já existia. E com a sabedoria, Deus fundou a terra. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto do Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. E nos diz assim o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Faça uma conexão com o verso 19 de Provérbios 3. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Conecte agora com João capítulo 1, versículo 2, que diz: ele estava no princípio com Deus. Parece que o apóstolo Paulo amplia um pouco mais esse entendimento na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 16, diz assim: pois nele, se referindo a Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Eu entendo que a sabedoria de Deus produz vida, porque isso aqui é uma referência àquele que nos concede vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A sabedoria estava com Deus lá no princípio e ele fundou a terra pela sabedoria.
O texto diz: os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho, no verso 20. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho, ou continuam a destilar orvalho. As nuvens continuam a se romper. Esse verso aqui, o verso 20, aponta para as obras da providência de Deus. Deus não só criou o universo e deu as costas para ele. Essa é uma visão deísta, a visão do relojoeiro, né? A posição deísta. Nós estudamos ontem com os jovens da nossa igreja, fizemos uma sala de debate online, com base no livro O Universo ao Lado. Esse livro discute as várias cosmovisões, visões de mundo, né? E ontem nós estudamos a cosmovisão teísta cristã, que entende que Deus criou todas as coisas, mas Ele sustenta, Ele mantém, Ele continua conduzindo todas as coisas. A visão deísta não. Entende que Deus, como um relojoeiro, criou o mundo, deu corda, deu as costas para Ele e deixou que esse mundo fosse governado por leis naturais e não intervém mais na história. O que o autor está dizendo é que os abismos se rompem, as fontes das águas, e as nuvens destilam orvalho, as nuvens continuam derramando a sua água sobre nós, por uma razão simples: Deus continua ativo na sua criação. O sol se levanta todas as manhãs e se põe à tarde, porque Deus, em sua providência, está conduzindo todas as coisas. A chuva cai sobre a terra, porque Deus, na sua providência, renova a face da terra todas as manhãs. Quarta lição do texto: o valor da sabedoria para os inexperientes. Versículos 21 ao 26. Os versos 21 e 22 nos dizem assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Aqui no versículo 21, o autor sagrado, ele traz uma série de imperativos, a partir do versículo 21. Não se apartem estas coisas dos teus olhos. Absorve a sabedoria de Deus. Não ignore, não a ignore. Não feche os olhos para aquilo que Deus está te mostrando por meio da sua sabedoria. Porque ela vai te dar bom siso, cautela, discrição, prudência em todas as decisões. E aí o verso 22 conclui dizendo: adorno, e será adorno para o teu pescoço. E nós vimos na exposição dos versos anteriores, do capítulo 2, que fala sobre siso, né, e sobre adorno ao pescoço. Assim como um adorno no pescoço embeleza a vida, embeleza a pessoa que usa esses adornos, a sabedoria também embeleza a vida que a tem. Agora, quais são os resultados práticos disso? Segurança. O verso 23 nos diz assim: então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quem tem a sabedoria de Deus e que vive por ela, meus queridos irmãos, vive em segurança. Não segurança necessariamente do ponto de vista aqui existencial, mas tem o seu coração guardado em Deus, protegido pelo Senhor, guardado pelos limites estabelecidos por Ele em sua palavra. Eu sempre digo que os mandamentos de Deus são para nós como uma espécie de segurança, porque o que tem depois dele é um precipício. Os mandamentos de Deus não têm o objetivo apenas de nos dar limites,
Porque nós precisamos de limite. Os mandamentos de Deus têm o propósito de nos livrar de males, de perigos. Eu cito novamente uma imagem que circula aí na internet, de alguém sentado numa cerca de madeira e uma frase dizendo, não ultrapasse. E aí alguém vem e passa a perna para saltar. E do outro lado tem uma placa dizendo os mandamentos de Deus. E embaixo, depois da cerca, tem um grande precipício. Todas as vezes que nós pulamos a cerca, todas as vezes que nós quebramos os mandamentos de Deus e não andamos nele, o nosso caminho deixa de ser seguro. E aí, o verso 23, a parte final, diz assim, não tropeçará o teu pé. Quase todas as vezes, na maioria das vezes, que nós tropeçamos na caminhada, meus queridos irmãos, não tenham dúvida disso. É porque caminhamos fora da vontade de Deus. Na maioria das vezes que nós tomamos tropeções na vida, no âmbito do casamento, da família de um modo geral, da nossa atividade profissional, das nossas relações, das nossas decisões, a maioria das vezes que nós nos damos mal na vida, isso tem a ver com não guardar os mandamentos de Deus. E aí, ao não guardar os mandamentos de Deus, deixamos de trilhar por um caminho seguro e tomamos os atalhos do mundo. É como alguém que vai para um determinado lugar e tem um caminho mais longe e alguém diz assim, olha, tem um atalho aqui, mas esse atalho aqui é um caminho que tem muitas cobras, tem animais ferozes, você vai chegar mais rápido, mas você pode não chegar. Todas as vezes que nós tomamos atalhos e não seguimos as orientações de Deus, nós deixamos os caminhos seguros da sua palavra. E tropeçamos. O segundo benefício, dentro aí da questão da segurança, é andarás seguro. O segundo benefício, terá descanso ao deitar-te. O verso 24 diz, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Na maioria das vezes que nós não conseguimos dormir, é porque ou deixamos de confiar em Deus, estamos preocupados, não confiamos na sua provisão, no seu cuidado paternal, e aí o nosso coração se agita, colocamos a cabeça no travesseiro e não conseguimos dormir. Quantas vezes isso acontece comigo? E eu sei que com você também. Ao confiar em Deus, trilhando os seus caminhos seguros, temos um sono tranquilo. O salmista no Salmo 3, versículos 5 e 6 nos diz assim, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O Salmo 4, versículo 8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O terceiro benefício, não temerás a calamidade. Versículo 25. Não temerás o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Significa não ter medo das situações. Qualquer situação que venha de terror, de medo, como um desastre natural, ou os males que são trazidos pelos homens, este que retém a sabedoria, que guarda a sabedoria, não temerá as calamidades, o pavor repentino. Esse momento que nós estamos vivendo, aquelas pessoas que não têm uma esperança, meus queridos irmãos, além das coisas desse mundo, estão desesperadas. Porque o coronavírus, ou o Covid-19, chegou como um pavor repentino, inesperado. Tomou todos nós de surpresa. Aquele que confia no Senhor, mesmo sofrendo, não se desespera. O salmista no Salmo 27, versículos 1 e 2 nos diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei?
Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Mas ainda um outro benefício: estará seguro. O verso 26 diz: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Aqui nos remete à questão da cilada. Aquele que é sábio, que tem a sabedoria de Deus, ele consegue perceber as ciladas para não cair nelas. Em quinto e penúltimo lugar, já estou caminhando para o fim, tá? O salmista agora ele faz uma relação entre a sabedoria e a responsabilidade social. As doutrinas bíblicas e as doutrinas do livro de Provérbios que nós encontramos aqui para as nossas vidas são mais do que um emaranhado de dogmas. As doutrinas bíblicas nos chamam, nos impulsionam para uma vida prática, para uma resposta na prática. E aqui o autor sagrado, o sábio, ele nos exorta sobre alguns deveres que devemos ter em relação ao nosso próximo. E o primeiro deles, não deixar de fazer o bem a quem precisa. Olha o que diz o verso 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não deixe de fazer o bem a quem tem necessidade. E nós estamos vivendo numa época hoje em que muitas pessoas estão necessitadas. À nossa volta, às vezes, conhecidos, parentes nossos, e a Bíblia diz que nós devemos acolher primeiro os da nossa casa e depois acolher os demais. Mas o texto nos chama para essa responsabilidade de não deixar de fazer o bem a quem precisa. Significa que nós somos mordomos, administradores de bens e riquezas que Deus nos deu. E que, portanto, surgindo alguém com necessidade, nós não podemos nos furtar, nos esquivar de ajudar essas pessoas. Deus sempre, meus irmãos, se preocupou com essas questões. Se preocupou não, esteve sempre nos desígnios de Deus, esse tipo de situação, o acolhimento ao necessitado, as questões sociais. A Bíblia é sensível a essas questões. No Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, no capítulo 24 de Deuteronômio, a lei da ceifa e da cega. O que é que essa lei dizia de maneira resumida? Quando o povo de Deus plantava a sua colheita do trigo, do milho, do que fosse, uma parte da colheita, uma parte daquela colheita, daquela plantação, não podia ser colhida. Era para deixar lá no campo. Para quê? Para que se o órfão, a viúva e o estrangeiro passasse, eles tivessem com que sobreviver. Se você, na hora da colheita, você vai aqui com um feixe de alguma coisa e cai, a lei dizia, deixa aí. Porque aquilo ali é para o órfão, a viúva e o necessitado. Alguém pode dizer, pastor, essa era uma lei civil de Israel. Sim, de fato. A gente não a cumpre na sua letra, mas o espírito da lei não foi abolido. Até porque esses mandamentos foram renovados no Novo Testamento, no sentido de que nós devemos acolher o necessitado. Era uma lei civil de Israel, a sua letra, a letra da lei não é válida para nós hoje, mas o princípio, o espírito da lei sim, o acolhimento ao necessitado. Você encontra esse relato em Deuteronômio capítulo 24, verso 19. Segunda responsabilidade social que quem tem sabedoria precisa ter obrigatoriamente. Não deixe ajuda para amanhã. Olha o que diz o verso 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens, se o tens contigo. Deixa eu ler aqui Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não deixe para amanhã. A necessidade é hoje, tem que ser acolhido hoje. Isso me faz lembrar algumas práticas, de gestores públicos.
Antigamente as pessoas faziam, hoje elas procuram as secretarias, mas antigamente as pessoas iam para as portas das prefeituras, né? E aí chegava lá, dizia, está pedindo para aguardar. A pessoa aguardava horas e horas. Aí quando, já no final da manhã, no final do expediente, alguém ali da administração chamava a pessoa e dizia, olha, o prefeito disse que é para tu vir amanhã, porque ele não vai poder te atender. Aí a pessoa ia no outro dia, da mesma forma, vem a semana que vem, vem o mês que vem. Meus irmãos, a gente não pode postergar a ajuda àqueles que precisam. A gente não pode deixar para amanhã o que é para hoje, o que é urgente. Um autor chamado Grotius, ele diz o seguinte, um favor lento é um favor sem favor. Sêneca, filósofo e advogado e escritor romano, ele diz o seguinte, o benefício é ingrato quando fica muito tempo entre as mãos do doador. Um benefício é ingrato quando fica muito tempo entre as mãos do doador. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, nos diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé. O próximo que o texto fala aqui, quem é o meu próximo? Lembram dessa pergunta que foi feita a Jesus? O nosso próximo é todo aquele que Deus colocar no nosso caminho, que estiver ao alcance do nosso favor e do nosso cuidado. Seja essa pessoa próxima no sentido familiar, no sentido de amizade ou não. Seja um ilustre desconhecido. Ele passa a ser o meu próximo quando ele é alvo da minha misericórdia e do meu apoio, da minha compaixão. Olha como Paulo orienta Timóteo na primeira carta, no capítulo 6, versículo 17 a 19, acerca dos ricos. Paulo diz assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Instabilidade, as riquezas são instáveis, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Terceira responsabilidade, versículo 29. Não planeje o mal contra o próximo. Diz assim, não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti. Não devemos pensar no mal do nosso semelhante. E quarta responsabilidade, não entre em discussões desnecessárias. O verso 30 diz, jamais pleiteie com alguém sem razão, se te não houver feito mal. A Nova Versão Internacional diz assim, não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Eu digo aqui para os irmãos, que a recomendação bíblica aqui é, não entre em discussões que não vão produzir efeito positivo. Não entre em nenhuma discussão que não seja proveitosa. E aí hoje a gente tem pano de manga aí para aplicar com essa questão das redes sociais, grupos de WhatsApp em família, é um dos lugares onde mais tem briga. A pessoa lança e tem gente que gosta disso. O texto da carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Tem gente que gosta disso. A pessoa gosta de ficar discutindo. Aí lança uma questão polêmica. E aí quando ninguém diz nada, essa pessoa murcha, e aí? Mas se alguém comenta, aí ela rebate. Aí a pessoa rebate, ela faz a tréplica. E aí já entra outra pessoa na discussão, aí vira um pandemônio, um inferno. Não entre em discussões desnecessárias. Se encontrou um homem faccioso, a melhor forma de cessar uma discussão é não dar ouvido. Ou ouvir e ficar em silêncio. Porque se você rebate, tem gente que gosta disso.
de ficar discutindo, de remoendo, até que desgasta a relação. O quinto compromisso, e nós já estamos caminhando para o final: não tenha inveja do homem violento. O verso 31 diz: não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Sabe qual é a advertência e o porquê da advertência? É porque às vezes as pessoas perversas e más, elas são bem-sucedidas. Algumas pessoas dizem assim: olha, se fulano de tal está burlando as leis e está se dando bem, por que eu não posso fazer? Se a lei nunca pega e fulano de tal só prospera, quanto custa eu dar uma sonegadinha aqui? Se eu me esforço, praticamente me escabelo para poder cumprir a lei, e o outro ali do meu lado não faz o menor esforço, pelo contrário, quebra as leis e nunca acontece nada, eu acho que eu vou fazer igual a ele. A recomendação do sábio aqui é: não tenha inveja do homem violento. Violência aqui não só física, violência no sentido amplo, geral. Nós temos uma história na Bíblia, no Salmo 73, porque o salmista Asaf está com esse dilema também. Quanto a mim, Salmo 73, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações e seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que envolve como um manto. Asaf, ele chegou um momento em que ele estava invejando esses homens aqui. Ele diz: essas pessoas aqui, inutilmente eu conservei a minha integridade. Porque eu olho para os perversos e eles sempre prosperam. Corpo saudável, família perfeita, tudo que coloca a mão dá certo. Quanto a mim, e aí a recomendação bíblica para você é: não tenha inveja desse tipo de gente. Sabe por quê? Leia o Salmo 73 depois. A Bíblia diz que Deus coloca esse tipo de gente num terreno escorregadio. E numa hora ou outra ele vai puxar a corda, seja aqui ou no dia da prestação de contas. Portanto, não tenha inveja desse tipo de gente. Daqueles que prosperam de maneira desonesta. Mesmo que você sonhe, que você transpire para poder ser uma pessoa honesta, continue sendo. Mesmo que isso não te traga aparentemente nenhum resultado, benefício, mas não inveje os perversos. Sabe por quê? Porque o texto conclui, o sexto ensinamento: o Senhor pune esses perversos e recompensa o justo, aqui e na eternidade também. O verso 32 a 35, o verso 32 nos diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. E aí, já concluindo, olha o jogo de palavras que nós encontramos aqui nos versos 32 a 35. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. De um lado, nós temos a maneira como Deus trata o perverso. Veja o que diz o verso 32, a parte A: ele abomina. A palavra abominação significa detestar, repulsa, ter náuseas. Olha do outro lado, o verso 32, a parte B: mas trata aos retos com intimidade. Ele traz os retos para perto dele. Os ímpios ele abomina, repulsa, mas os retos, os justos, aquele que buscou a sua sabedoria e temeu a ele, ele traz para perto de si e tem intimidade com eles. O verso 33, a parte A, nos diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso. O Senhor amaldiçoa a sua casa. Casa aqui significa a sua família, posteridade. A sua família. Agora o verso 33, a parte B: abençoa a morada, porém a morada dos justos ele abençoa. Deus abençoa a casa dos justos. Outra ideia:
Verso 34, diz assim o texto: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Eu coloquei na estrutura, que eu coloquei no grupo da igreja, que aqui Deus aplica a lei do talião. Aqueles que zombaram dos justos, aqueles que zombaram dos mandamentos de Deus, Deus zombará deles. Aqueles que desprezaram a Deus, aqueles que desprezaram os justos, agora terão a sua paga, serão zombados, escarnecidos por Deus. Deus vai aplicar a eles, neles, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Vocês zombaram, vocês serão zombados também. Mas Ele concede a sua graça aos humildes, Ele tem piedade dele. E por fim, o verso 35 nos diz assim: os sábios herdarão honra. Observe que agora inverte. Se antes os versículos falavam dos ímpios e depois do sábio, agora ele fala do sábio. O verso 35 diz: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. A palavra ignomínia aqui significa vergonha. Os justos, aqueles que adquiriram a sabedoria, serão honrados, mas os ímpios que rejeitaram, os perversos que rejeitaram a sabedoria, que rejeitaram a Deus, serão envergonhados. A palavra do Senhor, Jesus diz que no último dia, aqueles que não se envergonharam dele aqui, ele não se envergonhará destes diante do Pai. Mas aqueles que se envergonharam dele aqui, ele também se envergonhará deles diante do Pai. Meus queridos, que o Senhor graciosamente nos dê sabedoria. E essa sabedoria só é possível através de um relacionamento pessoal com Cristo. Porque nesse relacionamento pessoal, nós nos submetemos a Ele, aos seus mandamentos, e vivemos uma vida de sabedoria e de entendimento. Que o Senhor nos ajude a aplicar esta palavra nas mais diversas áreas da nossa vida. Casamento, relações profissionais, relação entre irmãos na igreja, em todas as áreas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, a não rejeitar a sabedoria, a guardar no coração a sabedoria do Senhor. Deus, que essa sabedoria possa se refletir numa vida prática e que as pessoas vejam em nós que de fato nós somos e vivemos conforme a vontade do Senhor. Ajuda-nos, portanto, ajuda-nos a olhar para Cristo, que é o dono de toda a sabedoria. Ele é a sabedoria personificada aqui em Provérbios. Ele é o dono de todo o entendimento e nos dá também entendimento para compreender a Tua vontade e a disposição para nos submetermos a ela. Ajuda-nos, portanto, em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Queremos agradecer a você que nos acompanhou. Queremos convidá-lo para nos acompanhar nas programações da nossa igreja que são transmitidas aqui pela página do Facebook. Nós transmitiremos à noite, além desse momento aqui, à noite teremos um momento de adoração também, 7h30 da noite. Nas terças-feiras nós temos um momento de oração, 7h30. Você pode colocar nos comentários o seu pedido de oração e nós vamos orar no momento por você e por aquilo que você pedir. E nas quartas-feiras, 7h30 da noite, nós temos o culto de estudo bíblico. Estamos estudando a primeira carta de Pedro. Deus abençoe você, te dê um restante de manhã em paz e um restante de dia sob os cuidados do Senhor. Até logo mais à noite.